Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre as possíveis mudanças no Rio de Janeiro pós-pandemia do coronavírus. Vinícius, eu queria falar um pouquinho sobre espaço urbano, né? O que a gente pode esperar num momento pós-pandemia? Por exemplo, tem muita gente falando que os deslocamentos das pessoas vão diminuir. As pessoas vão poder ficar mais em casa, vão poder trabalhar mais em casa. O home office se mostrou que em alguns casos é possível, dá certo, né? E aí já se começa a falar numa descentralização em bairros autossuficientes, né? Em que as pessoas não se movem tanto pela cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela grande da população que vive nos espaços mais vulneráveis e são justamente essas pessoas que mais se arriscam, né, que tem que estar no transporte público, tem que estar fazendo entrega, né, e aí a gente vê que a pandemia parece ter aprofundado ainda mais as desigualdades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o que a gente pode projetar para o espaço urbano daqui para frente? A pandemia coloca uma série de desafios, né? E as pessoas estão tendo de aprender a trabalhar de casa. Quer dizer, tem uma parte da população, essa parte da população que trabalha sobretudo com informação, atividades administrativas, gerenciais, essa espécie de classe informacional, se a gente pudesse chamar assim. Então, uma parte da população passa a se adaptar e a trabalhar de casa. Isso demanda também adaptações no espaço doméstico, com transformações, né, que vem acontecendo, com uma nova relação entre trabalho e a vida doméstica. Outra parte da população, como tu falasse, ela precisa seguir carregando, vamos dizer assim, o sistema nas costas, né, todo o funcionamento que envolve operar a infraestrutura, transporte, a economia, vamos dizer assim, nessa questão de produtos que circulam. Então, tem uma parte dos chamados trabalhadores essenciais que seguem, então, fazendo essa chamada linha de frente, né? E são as pessoas que estão mais sujeitas a esse risco todo. Em relação às transformações, então, eu duvido que haja transformação no sentido de impactar a nossa relação com o espaço público em si, sobretudo no Rio de Janeiro. Acho que o que está acontecendo mostra que o carioca segue, né, vivendo o espaço livre, o espaço público de maneira intensa, quer dizer, inclusive desrespeitando protocolos, desrespeitando essas medidas e cuidados médicos necessários aí nesse momento. O que eu acho é que o que pode haver transformação é na economia mesmo da produção, das empresas, como as empresas estão se organizando. Quer dizer, o cenário da economia mostra um aprendizado. As empresas estão aprendendo a trabalhar com parte né, dos seus funcionários em casa. A própria Petrobras já anunciou que cerca de 50% dos seus funcionários administrativos vão poder trabalhar de casa no futuro. Isso significa menos demanda sobre edifícios, sobre espaços, né? Então, é possível e até provável que haja alguma compactação aí, né, do tamanho das áreas que as empresas têm como sedes. Então, isso envolve reduzir custos para as empresas. Então, eu tenho interesse, né, quer dizer, em reduzir tamanho, áreas de sedes e espaços assim. Então, o que pode haver é um certo abandono aí né, de imóveis, né, sobretudo de áreas centrais que acumulam o emprego. Então, áreas que concentram emprego, como o centro do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, é um segundo polo de emprego. Então, pode haver uma queda aí de demanda, quer dizer, isso pode impactar. O transporte público está enfrentando uma crise, né? Quer dizer, tem uma queda grande de demanda. Se essa parte da população continuar trabalhando de casa, vai ter que haver um redimensionamento dessa oferta, uma readaptação, talvez inclusive com impacto sobre as tarifas, né? Então, a pandemia ela tem causado um impacto severo nisso aí, e a gente imagina que agora tem que acompanhar como vai ser essa evolução num cenário pós-pandêmico. A gente provavelmente vai ter alguns meses ainda de espera pela vacina, aí provavelmente alguns meses, né, de vacinação, que envolvendo uma escala aí enorme de milhões de pessoas. Então, nós vamos ter, talvez, né, difícil prever, né, mas é uma preparação para ir talvez mais um ano numa situação assim, e a gente vai ter que ver como a economia
e as cidades vão se reorganizar a partir, né, da possibilidade das empresas retornarem à atividade. Mas o fato é que o que se discute, por exemplo, é que ao invés de se ter 5 dias de atividade na sede da empresa para essa classe informacional, as pessoas podem trabalhar 2, 3 vezes por semana de casa e então isso demanda menos deslocamentos e menos uso dessas sedes. Então deve haver uma compactação de espaços aí no futuro. A gente vai ter que acompanhar com dados, monitorando isso ao longo do tempo. Obrigada, Vinícius. Doutora Margarete, eu queria falar sobre esses territórios mais vulneráveis, né, que a gente já falou um pouco no primeiro bloco. A pandemia tem sido mais cruel nesses locais, né? A gente tem no Rio de Janeiro 2,2 milhões de pessoas vivendo em favelas. E a senhora, como pneumologista, sabe melhor do que eu, por exemplo, que o Rio de Janeiro é sempre campeão em casos de tuberculose, né, por exemplo. Então, a questão do adensamento, ela é problemática pré-coronavírus, né? Então, me parece assim que para a gente pensar o pós-pandemia, tem questões que a gente já deveria ter resolvido antes, né? Como, por exemplo, saneamento básico, coleta de lixo, né? Essas coisas assim do século XX, que a gente ainda precisa resolver, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas dificuldades nesses territórios mais vulneráveis. Na verdade, saneamento básico é uma questão que antecede muitos séculos, né, Fernanda? Não é do século XX, né? De vários séculos atrás, né? Se a gente pensar que o sistema de saneamento feito por Maurício de Nassau ainda funciona no Nordeste do Brasil, né? Você vê que isso é uma coisa que já vem de muitos locais e que basta ser competente para saber fazer e querer fazer, né? Então, assim, essa questão do saneamento, sem dúvida nenhuma, é uma geradora de problemas graves e seguramente contribuiu muito mal para a epidemia da Covid-19, né? Uma das coisas que nós alertamos desde o início foi: nós vamos precisar de água limpa. Há comunidades que não adianta de dar álcool gel, eu sempre fui contra, né? Falei, tem que dar sabão líquido e tem que ter água para essas pessoas poderem lavar as mãos, tomar banho, porque é impossível, né? Essa foi digamos assim, um pleito que eu fiz desde o início, né? Mas não há dúvida de que a epidemia impactou gravemente, Fernanda, essas comunidades no que tange às doenças chamadas crônicas. Então, muitos pacientes com câncer deixaram de ser atendidos nos seus diagnósticos e nós já sabemos pelos dados oficiais que 40% dos diagnósticos de tuberculose deixaram de ser feitos. Se nós considerarmos que no Rio de Janeiro algumas dessas comunidades têm taxas de incidência semelhantes aos piores países do mundo, né? Então, assim, a da Rocinha, do complexo de Manguinhos, se assemelham a Bangladesh, né? Enquanto nós temos uma média de 30 por 100 mil, 34 por 100 mil no Brasil, 70 por 100 mil no Rio de Janeiro, essas comunidades têm mais de 300 por 100 mil. Isso sem falar na comunidade carcerária, entre presos, onde essa taxa de incidência vai a mais de 2 mil por 100 mil. Então, a situação da tuberculose, do ponto de vista urbano, é muito grave e ela foi duramente impactada pela epidemia, não há dúvida disso, né? Então, assim, nós queremos confiar que as autoridades sejam sensíveis, né, e que pensem que, para que nós possamos tratar essas doenças adequadamente, essas comunidades têm que receber o mínimo de tratamento urbano como saneamento básico, né? Não há dúvida, né? Obrigada, doutora Margarete. Vinícius, queria falar um pouquinho sobre desenho das cidades, assim. Eu acho que você vai me dizer que as estruturas não vão mudar, mas pelo menos reflete um pouquinho sobre isso. Se a gente pensar nas cidades medievais, por exemplo, elas tinham as ruazinhas apertadas e as casas muito juntas, os edifícios muito juntos, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, passou por uma grande reforma no início do século XX, que foi a reforma Pereira Passos, que teve como uma das justificativas a questão sanitária, né? Vamos abrir uma larga avenida e vamos tirar do centro todos esses cortiços que não são saudáveis, né? Que têm problemas sérios de saúde, havia outras epidemias na época. Então, assim, as questões sanitárias mudam as cidades, mudam o desenho das cidades.
Nesse patamar mais estrutural, você acredita que a gente pode ter alguma mudança? Então, de fato, assim, as pandemias e epidemias do passado moldaram as cidades, né? Todo o modernismo aí no século XX, que nos levou a Brasília, Barra da Tijuca, ficaram sob forte influência desse ideário, né, dessas ideias em relação a como tornar as cidades mais saudáveis. O grande problema é que são ideias baseadas em desconhecimento. As ideias os preconceitos que motivaram esse tipo de ideia vieram de uma época no século XIX até o século XIX, onde as pessoas acreditavam numa coisa chamada teoria do miasma, ou do ar ruim, o ar ruim, quer dizer, não se conhecia até o século XIX o mecanismo de transmissão dessas doenças. Então as pessoas culpavam aquilo que elas viam, culpavam as cidades, culpavam as densidades, né? Mas eram cidades que não tinham infraestrutura de saneamento, quer dizer, a água era colhida de poços, esses poços eram contaminados porque os dejetos eram das famílias lançados das casas nas ruas. Então, quer dizer, não havia esse sistema até grande parte do século XIX, né, inclusive na Europa e no Brasil ainda nós temos cidades e muitas áreas no Rio de Janeiro sem esses sistemas, né, como a gente está discutindo. Então, na verdade, o grande problema é da falta de saneamento, mais do que das densidades em si. As densidades a gente pode tratar, quer dizer, se você tiver um tipo de arquitetura que possa ser densa, mas se ela tiver ventilação cruzada. Eu moro, por exemplo, em Copacabana, um edifício que é colado nos vizinhos, um quarteirão bem compacto, bem denso, mas o meu apartamento ventila muito bem, porque ele tem, né, um poço de ventilação, um prisma, como a gente chama. Então, tem mecanismos arquitetônicos que vão oferecer a ventilação e a qualidade de salubridade para a arquitetura. É claro que em situações de autoconstrução, onde as pessoas, por não ter renda, né, suficiente, têm que construir a própria casa com as próprias mãos, esses critérios nem sempre vão instalar, porque eles demandam né, um tipo de conhecimento mais técnico e nem sempre esse critério é atendido, infelizmente. Então, essas situações precisam da ação do Estado, no sentido de levar melhorias, né, levar o saneamento, levar esse tratamento arquitetônico, certo? Mas para efeito de mudança de desenho em si, de estrutura, as nossas cidades, em geral, assim, são muito resilientes, elas são adaptáveis. E os mesmos espaços medievais lá, que atravessaram né, as ondas de peste e assim por diante, hoje estão lá, em pé, muito bem, continuam recebendo, né, com pessoas vivendo nesses lugares. Então, o que falta é uma atenção assim, em tratar áreas problemáticas e oferecer, sobretudo, a questão do saneamento. Como a gente está discutindo, nós não fizemos o dever de casa, né? Nós precisamos levar saneamento e esse cuidado aí de salubridade arquitetônica. Mas nós podemos ter isso mesmo numa situação de um centro, né, denso, como é o caso do Rio de Janeiro, ou em bairros mais densos do Rio de Janeiro, nós podemos ter essa salubridade, sim. O transporte público, doutora Margarete, a senhora vê como um problema, o transporte público muito cheio, muito lotado, ou é uma questão contornável? O transporte público é, sem dúvida, um grande nó górdio aí de complicação para isso, né? Porque ele teria exigido não só uma readaptação da taxa de ocupação desses transportes, mas nós entendemos que no momento em que libera as pessoas para trabalharem, né, elas precisam se locomover, e o Rio de Janeiro tem um problema crônico de transporte público, né? São Paulo, de certa maneira, conseguiu resolver melhor, equacionar, digamos assim, do ponto de vista urbano, melhor do que o Rio de Janeiro, né? Mas aqui nós sabemos que temos. Então, no momento em que, quando eu olho esses BRTs lotados, né, de pessoas, a gente fica imaginando que mesmo que estejam todas devidamente protegidas pela máscara, mas isso não adianta, né? Você tem toque, você tem hastes, alças,
tudo que é superfície, onde nós sabemos que pode haver transmissão. Então, a fiscalização e a taxa de ocupação desses transportes teria exigido, digamos assim, uma dedicação do ponto de vista das autoridades e da própria prefeitura muito maior do que aquela que nós verificamos. Transporte público é um problema em qualquer lugar do mundo. Houve cidades, inclusive, que fizeram controle para a entrada no metrô, né? Então, assim, enquanto um vagão caberia 60 pessoas, entravam 10, né, sentados com... E isso foi suportado, sem dúvida nenhuma. A gente sabe o impacto econômico que toda a epidemia trouxe para a vida das pessoas, das empresas e tudo, mas não tem jeito, né? O transporte público é um grave problema, sem dúvida. Vinícius, muita gente está falando no uso da bicicleta, que pode ser agora o transporte do futuro. O que você acha disso? Então, sim, a bicicleta é uma tendência assim muito legal, que está, né, com muita ênfase. A dificuldade nisso é o quanto as nossas cidades dão suporte a isso. Quer dizer, primeiro, tem que ter uma infraestrutura, tem que ter as ciclovias, as ciclofaixas, elas têm que ser seguras, elas têm que trabalhar como uma rede, não pode ser uma mera soma de pedaços, né? Tem que estar tudo conectado como uma rede para poder funcionar bem. Então, esse é um primeiro passo, assim, mais um dever de casa a ser feito. O outro é a questão das distâncias internas. O Rio de Janeiro, da área central do Rio, onde é o principal polo de emprego, até lá o extremo da Zona Oeste, são 53 quilômetros. Então, são distâncias que não são possíveis de serem percorridas. Exatamente. Não há atleta que consiga ir para o trabalho pedalando 10, 20 quilômetros. Então, as cidades precisam ter, vamos dizer assim, obedecer um cuidado em relação a gerar áreas mais compactas e também a ter uma relação aí entre modos de transporte, ou seja, a bicicleta ser complementada pelo uso do metrô, pelo uso de outros modais que conseguem vencer as distâncias maiores. Então, tem que ter um sistema, tem que pensar tudo em sistema, certo? Sempre com esse pensamento sistêmico. Esse é o grande lance para a gente conseguir melhorar as cidades e a vida urbana e a saúde pública também. Obrigada, Vinícius. Obrigada, doutora Margarete. Vamos torcer, então, para que a vacina venha logo e a gente possa fazer essa análise mais para frente, se vai haver mudanças ou não, mas todos vacinados e protegidos. Agradeço muito. Vacina só para 2021, tá, Fernanda? Sim, então, claro. Ninguém pode ficar fazendo planos para deixar para organizar a vida só depois da vacina. Não, nós já deveríamos ter começado a organizar nossas vidas, nossos espaços, nosso consumo, sobretudo, né? Eu acho que é o momento de rever esse consumo desenfreado no mundo todo, né? Esse é um fenômeno mundial, não é só do Brasil, mas é um bom momento, é um conselho que eu daria a todos. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, doutora Margarete. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.